Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 11. E nós vamos conectar esse versículo também com Mateus capítulo 7, versículo 24, tá bom? Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, para a gente conversar um pouquinho. Geralmente quem encerra o ECC, né, esse culto alusivo ao 47º ECC, Encontro de Casais com Cristo, eu e minha esposa tivemos o prazer de participar um tempo atrás, e foi uma bênção para nossas vidas. A gente não pode entrar em maiores detalhes, né? Então você ore, case e faça a sua inscrição para participar dos futuros ECCs, tá bom? Mas que é uma bênção, e geralmente é o nosso pastor, né, o pastor Heike, que traz a mensagem alusiva ao ECC do ano. Aliás, falando no pastor Heike, né, tá de férias, é importante nós orarmos mesmo, né, pelo nosso pastor, pelos nossos pastores. Algumas universidades americanas chegaram a fazer uma pesquisa algum tempo atrás em relação às profissões mais difíceis que nós temos. E foram selecionados 4 profissões que levam à exaustão física, mental e também emocional. Olha só, ser CEO de uma grande multinacional, isso exige demais de alguém, tá? Um executivo de uma grande multinacional. Ser reitor de uma universidade é algo também que vai, né, drenando as forças da pessoa que exerce essa função. Ser presidente de um país, especialmente dos Estados Unidos, envelhece muito rápido, tá? Ser presidente de um país. E a 4ª profissão que realmente drena as forças de alguém é ser pastor ser pastor de igrejas, né? E veja, o mundo secular mostrando, né? O ministério pastoral exige demais. Por isso que é importante, como foi feito hoje de manhã, hoje à noite, nós orarmos, né, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pastor Heike, tem um colegiado aqui, né, pastor André, pastor Paulo. Precisamos orar. Aliás, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz o seguinte: quando Deus deseja humilhar um homem, Ele escolhe esse homem para ser pastor, porque ali Ele vai humilhar, Ele vai esticar em todas as áreas. E de fato, tem os grandes privilégios de nós sermos ministros do Evangelho, mas também, irmãos, além das rosas, tem muitos espinhos, tem muitas lutas também pela frente. Por isso que é importante nós orarmos para que os nossos pastores aqui na nossa igreja possam ter o seu tempo, né, merecido de descanso, de renovar as forças, sempre e sempre no Senhor, tá bom? Não estava no script, deu vontade de falar. Momento hiker no culto, né, pastor Hiker? Não, então, irmãos, o tema hoje é famílias firmadas na palavra de Deus, tá? Nós vamos conversar um pouquinho desse tema, famílias firmadas na palavra do Senhor. Quando a família, de fato, busca como fonte primária do seu conhecimento na palavra do Senhor, nós sabemos que ela consegue transitar nesse mundo tão turbulento e assim sobreviver, não só sobreviver, mas viver, né, uma fé autêntica num período tão conturbado que geralmente nós passamos. E lá no Salmo 119, versículo 11, o salmista aqui diz da importância de nós guardarmos a palavra do Senhor. Ele vai dizer assim: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essa era a ideia do salmista. Senhor, né, me ajuda a guardar a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Alguém já comentou da importância da gente sempre cultivar isso nas nossas vidas, né? Por quê? Precisamos guardar a melhor coisa, o que? A palavra do Senhor. É uma coisa assim que Davi vai dizer que ele é mais desejável do que o ouro puro, que ele é mais doce do que o mel, ou seja, em guardar a grande recompensa. Então precisamos guardar a melhor coisa, o que? A tua palavra. Precisamos guardar no melhor lugar. Que melhor lugar? No meu coração, com o melhor propósito. Qual o melhor propósito? Não pecar contra ti. Essa é a ideia do salmista aqui, tomado pelo Espírito Santo na composição desse cântico.
a necessidade de nós retermos, porque não são palavras de homem, retermos a palavra do Senhor para que a gente possa ter vida, né, plena nesse mundo que nós vivemos. Bem, irmãos, eu particularmente essa semana estava pensando, né, em relação a famílias. A gente tem muitas referências de famílias que venceram grandes obstáculos durante o período das suas próprias vivências, né? E eu lembro de um filme. Eu gosto muito do gênero de filme de fatos reais. Gosto de documentário, mas gosto muito de filmes onde o enredo do filme mostra alguma coisa verdadeira na história que aconteceu. Eu gosto muito disso, e às vezes está sendo cada vez mais raro sendo produzido filmes de boa qualidade nesse sentido. Mas teve um filme que me marcou muito, chamado filme O Impossível, que conta a história de um casal com 3 filhos, que esse casal resolveu passar as férias lá na Tailândia, no final do ano, no mês de dezembro. Estavam lá na Tailândia, né? Você sabe que tem praias paradisíacas, lindas, maravilhosas. Passaram o Natal. Quando chega no dia 26, né? No dia 26 de dezembro, de repente eles estão, né, no terraço do hotel, desculpa, na parte de baixo do hotel, na piscina, e aí o mar começa a se recuar, né? Isso foi em 2004. E aí aconteceu algo terrível, que nós conhecemos como aconteceu um tsunami que varreu aquela região ali da Ásia, onde esse casal, essa família, casal com 3 filhos, foram pegos de surpresa. Aquela onda enorme varreu a região onde eles estavam, né? Para vocês terem uma ideia, houve um terremoto no chão do Oceano Índico, né? Subiu a carlota da terra ali, a tectônica, subiu 20 metros e provocou uma onda gigantesca, numa velocidade de 800 km, chegou a essas ondas, e vocês que é um pouquinho mais velho, vai lembrar disso, né? Chegou a avançar 70 km dentro do continente, essas ondas. Varreram cidades inteiras na Indonésia, Tailândia, na Índia, países, especialmente a Indonésia e a Tailândia foram países que foram bastante atingidos. E essa família foi pego de surpresa, foram separadas assim, e evidentemente todo mundo imaginava que todos provavelmente teriam morrido nessa tragédia natural que aconteceu ali na Ásia. Entretanto, no filme mostra, né, várias cenas do filme, né, como foi dito, baseado em fatos verídicos, e de repente, né, a família consegue se reunir de uma forma milagrosa, especialmente a mãe e o menino pré-adolescente, né, sobreviveram assim dias agarrado numa árvore. Eles achavam que a esposa achava que o marido estava morto, as filhinhas menores estavam mortas, mas sobreviveram por um milagre, né? Para vocês terem uma ideia, 300 mil pessoas foram ceifadas nessa que foi uma das maiores tragédias da nossa era. 300 mil pessoas ceifadas nesse tsunami que varreu ali a Ásia. Mas pensando um pouquinho, né, dentro dessa área, existe também um tsunami avançando sobre as nossas famílias, né? Existe sim também um movimento articulado de setores da nossa sociedade tentando de todas as formas destruir, fragmentar as famílias, que é a ideia do Senhor. Quando nós falamos de família, lar, casamento, não é ideia de uma denominação, não é uma ideia religiosa, é uma ideia do Senhor. Por isso que nós sempre desejamos lembrar que não podemos apagar essa ideia, porque ela é a ideia do Senhor. Entretanto, há muitos movimentos nesse sentido para tentar, né, fazer novos arranjos familiares para destoar daquilo que é o ideal do Senhor para as nossas vidas. Então você vai ver isso acontecendo no meio de entretenimento, nos filmes, né, nos livros, no meio artístico, no meio político, no meio jurídico, né, no mundo ocidental. Você vai perceber esse movimento muito bem articulado, tentando enfraquecer de todas as formas a família. Então, sempre é importante nós voltarmos para as Escrituras e a partir dela, né, retirarmos princípios importantes para que a gente possa
cultivar lares saudáveis diante do Senhor e diante dos homens. Porque, irmãos, olha só, há um tempo, bem recentemente, o IBGE mostrou de cada 100 casamentos, em 10 anos, 50% vai terminar em divórcio. Ou seja, metade dos casamentos com data de validade, no máximo 10 anos, depois divórcio. Imagine, né? Isso nunca esteve no plano original do Senhor. A nossa atitude deve ser sempre buscar ter uma visão bíblica e uma ação proativa, para que a gente não venha fazer parte de uma estatística como essa. Theodore Roosevelt, que foi o 26º presidente dos Estados Unidos, ele escreveu livros, foi um presidente exemplar na sua época. Ele diz o seguinte: nenhum sucesso na vida, ser presidente de uma nação, ser rico, frequentar faculdade, escrever um livro ou qualquer outra coisa é capaz de sobrepujar o sucesso do homem que tem a sensação do dever cumprido e cujos filhos e netos se levantam e o chamam de abençoado. Olha só, ou seja, aquela frase que muitas vezes se colocavam nos carros, isso há 20 anos atrás, né? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Essa é uma verdade que também diz respeito a nossas vidas. Devemos buscar sempre fazer parte de uma estatística que contribua para promover verdadeiros lares saudáveis diante de Deus e diante dos homens. Mas Salmo 119, verso 11, né? Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A importância de nós alicerçarmos nossos relacionamentos, primariamente, né, com Deus e também com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa família, a partir das Escrituras. E aqui eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, tá bom? Jesus aqui está no seu famoso Sermão da Montanha, conhecido como Sermão do Monte, ok? Ele vem falando, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 de Mateus, capítulo 7 de Mateus. Ou seja, são 3 capítulos riquíssimos de joias, pepitas, diamantes, que Jesus lá diante do mar da Galileia, ele sobe um pouquinho o monte, ele se assenta e começa a conversar com os seus discípulos e com a multidão. Então Jesus chegou ao fim aqui do Sermão do Monte. Jesus, na sua última ilustração, tem como objetivo deixar mais uma vez clara a finalidade do seu discurso de maneira impactante. É uma palavra dirigida aos seus discípulos e aos que o escutavam. Então assim ele vai mostrar, ok? 2 construtores diferentes, tá? 2 fundamentos distintos nessa parábola, no finalzinho do seu Sermão do Monte. Aí ele diz assim no versículo 24, Mateus 7, 24: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, ok? Então ele está dizendo assim, olha, portanto, quem ouve essas minhas palavras. Que minhas palavras, Jesus? Lembra que eu falei que esse, portanto, está ligado no discurso que ele está fazendo no monte, ali no Sermão do Monte. Ele está ensinando os seus discípulos. O capítulo 5 dessa mesma discurso de Jesus, ele vai dizer assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Lembra dos 9 bem-aventuranças? Aí, se você continuar no capítulo 5, quais são as palavras de Jesus? Ele vai falar sobre, olha, vocês que são cristãos, vocês são o quê? Sal na terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. É no discurso de Jesus. Jesus aqui ele vai ensinar no capítulo 5 também sobre a oração. Ele vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso.
Ele vai falar de coisas importantes. Ele está falando assim: olha, essas palavras que vocês ouvem, é necessário apenas, não é necessário, é importante não apenas ouvir, mas isso deve mexer com as suas entranhas, isso deve adentrar em suas mentes, isso deve mudar o comportamento de vocês, porque essas palavras têm poder de transformação, Então, portanto, quem ouve estas minhas palavras, e aqui Jesus vai lidar, nesses capítulos 5, 6, no capítulo 6, ele vai falar sobre o tesouro, cuidado, com alguns tesouros que a traça corrói, que o ladrão rouba, a importância de você focar no verdadeiro tesouro que Deus nos dá. Ele vai falar sobre a questão da preocupação, da ansiedade. Veja, ele vai falar sobre casamento aqui. Nesse sermão de Jesus no monte, ele vai falar sobre a questão do casamento no capítulo 5. Então veja, irmãos, a preocupação aqui do Senhor Jesus é que, como verdadeiros cristãos, a necessidade que todos nós temos de ouvir, e não apenas ouvir, mas de praticar. E aí ele vai comparar duas construções em relação ao que ele está dizendo. Então vamos lá, versículo 24: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26: mas quem ouve essas minhas palavras, ele está repetindo, tem um segundo público, no meio da multidão tem um público que ouve e pratica, mas tem um outro segmento dentro desse público que está ouvindo Jesus, que apenas ouve. Mas ele vai continuar aqui, ele vai fazer uma comparação. Versículo 26: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Parábola aqui de Jesus para encerrar essa ilustração preciosa do Senhor Jesus Cristo, para chamar a atenção de uma forma impactante dos seus discípulos e daquela multidão que se encontrava ali de frente ao mar da Galileia. Irmãos, duas casas, Jesus está citando aqui, aparentemente iguais, ok? Foram construídas, talvez 2 pisos, talvez a mesma cor, quem sabe, lindas. Aparentemente, se você olhar, não ia descobrir diferenças entre essas duas casas, mas nos seus detalhes, naquilo que não se pode enxergar, na forma como foi construída, elas são totalmente distintas. E nós vamos ver nessa parábola de Jesus que a verdadeira diferença só é perceptível no dia da tempestade. Só vão notar a diferença das duas casas nessa parábola de Jesus quando vir a chuva, quando bater a tempestade, os ventos. Aí vai ser revelado, porque as duas casas serão postas em prova e terão resultados diferentes. E aqui, irmãos, olha só, na leitura a gente percebe que a diferença está nos alicerces, nas bases sobre as quais a casa foi construída, ok? Então eu queria aqui destacar duas coisas, duas verdades nessa parábola de Jesus, no finalzinho do seu sermão do monte. Duas grandes verdades. Primeira verdade: não podemos evitar as chuvas e os ventos. Talvez essa não seja uma boa notícia, mas é fato. Vivemos num mundo decaído, ok? Vivemos, infelizmente, num ambiente hostil. Tanto nós, às vezes, com o nosso egoísmo, vamos provocar ventos, tempestades, chuvas, ok? Como também seremos vitimizados, seremos atacados de todas as frentes possíveis,
dentro da nossa casa, do nosso lar. Então, duas grandes verdades aqui. Primeira verdade: não podemos evitar as chuvas e os ventos, ok? Não podemos. E quando Jesus está contando esse sermão dele do monte, evidentemente há tantas riquezas, verdadeiras riquezas para as nossas vidas, que essas chuvas, esses ventos, né, elas não terão poder de minar o verdadeiro cristianismo autêntico, se elas estiverem firmadas na rocha. Mas veja, chuvas e ventos hoje que ameaçam as famílias. Primeiro, diferenças individuais, né? Ou seja, nós temos aí chuvas e ventos que ameaçam, né, os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos casamentos. Primeiro, diferenças individuais. A questão, né, sexo, somos diferentes, né? Quando eu casei com a Ana Cláudia, né, ela é diferente. Ela é uma mulher, tem vários aspectos biológicos, físicos, emocionais, são diferentes, né? Jesus vai dizer lá em Mateus 19 que Deus criou homem e mulher, ou seja, vamos celebrar essa diferença, porque se duas pessoas são iguais, uma é dispensável. E Deus, quando une homem e mulher, esposo e esposa, evidentemente são pessoas diferentes. Já começa a parte da sexualidade. Diferenças individuais: sexo, escolaridade, que às vezes provoca, algumas tempestades dentro da família, do casamento. Muitas vezes as pessoas chegam para um casamento com a religiosidade distinta, com aspectos diferentes. Quando eu casei com a Ana Cláudia, ela já era batista. Eu vim de uma outra denominação, né? Que foi uma bênção na minha vida. Mas nós tivemos alguns ruídos. Por quê? Porque queira ou não queira, você traz alguns aspectos e contornos diferentes. Isso no início deu um pouquinho certamente de estresse. Aí precisamos o quê? Voltar para as Escrituras e a partir dela aprender muito sobre o que Deus tem a dizer, inclusive na área de vida eclesiástica. Outra diferenças individuais: hábitos, né? A minha esposa veio com seus hábitos, eu vim com meus. Ganhamos filhos, eles têm os seus hábitos, né? Cada um tem as suas características habituais diferentes. Herança familiar. Um casamento não começa do zero. As pessoas carregam esse know-how da família anterior, queira ou não queira, e tem aspectos legais, mas tem aspectos também que infelizmente não são bons, e aí precisa voltar para as Escrituras. São chuvas e ventos que ameaçam sim a família, chuvas e ventos que ameaçam as famílias. Então, diferenças individuais. Outro aspecto: circunstâncias agora especiais. Exemplo: chegada dos filhos. Isso provoca, né, uma mudança de rotina enorme dentro do casamento. É bênção, filhos é bênção do Senhor, mas você precisa assim, de readaptar a sua agenda, o seu estilo de vida, né? Deus entregou a criança ou as crianças, né, para que os pais possam investir intencionalmente em suas vidas. Então, circunstâncias especiais que provocam às vezes, né, são chuvas e ventos que ameaçam as nossas famílias, né? E chegada dos filhos é bênção, mas se não souber lidar com isso, cria uma série de celeumas, filiocentrismo, como já muitas vezes foi falado aqui na nossa igreja, né? A questão financeira. No ano passado, o jornal Estado de São Paulo, a partir do IBGE, mostrou o seguinte: você sabe quanto custa uma criança do nascimento até os 18 anos? Você tem ideia de quanto custa uma criança do zero, do nascimento até o 18º ano? Segundo o levantamento do jornal Estado de São Paulo, entre 480 mil a 3 milhões e 600 mil reais. Isso é uma pesquisa do ano passado, tá? Entre 480 mil a 3 milhões e para mais. Se for classe A, né, classe social A, isso não tem limite, né?
Alguns já querem desistir, né, de ter filhos aqui. Calma, gente. O Deus que nos presenteia, né, com crianças, filhos, é um Deus também que surpreende em outras áreas, inclusive nessa, né? Amém? Com toda certeza. Mas se os pais não souberem lidar biblicamente, isso pode trazer, né, um certo a desidratação no casamento. Então, circunstâncias especiais, chuvas e ventos que ameaçam as famílias, circunstâncias especiais, chegada dos filhos, partida dos filhos. Eu estou vivendo esse momento, né? Um filho meu está morando em São Paulo, outro é seminarista aqui em Benevides, né? A gente já vê aquela questão do ninho vazio, e às vezes são chuvas e ventos que dá, né, ter a saudade saudável, né? E às vezes pode ter algumas outras coisas que revelam se o casamento está focado nos filhos ou de fato no Senhor que estabeleceu a família. Doenças, circunstâncias especiais, doença e luto na família, né? São ameaças, são ventos fortes que sopram sobre a família. Mudança de casa, de cidade, de emprego, não é fácil. O desconhecido gera insegurança, gera medo, gera crises, né? O desemprego, como lidar com finanças, como é que eu vou readequar a questão do orçamento da família. São chuvas e ventos que ameaçam, e vem. Por isso que a analogia de Jesus aqui com relação a essas duas casas, uma foi firmada na rocha, outra foi firmada na areia, e Jesus está mostrando assim que elas virão. Chuvas, ventos virão. Um outro aspecto de chuvas e ventos que ameaçam as famílias, influências externas, dentro do lar, dentro do casamento, parentes, né? Amizades, tem amizades saudáveis, outras nem tanto, o trabalho, né? Não saber adequar direitinho o tempo, né? A mordomia do tempo durante a semana, as redes sociais, são influências externas que vai desidratando o lar, a casa, a família. São chuvas, são ventos que muitas vezes têm ceifado pessoas. Outro e último aspecto aqui, questões não resolvidas, como mágoas do passado, não tratado biblicamente. Aquilo que você deixou para trás você resolveu, mas aquilo que você não pode deixar para trás controla você, controla o teu presente e seu futuro. São questões não resolvidas, são chuvas e ventos que ameaçam a casa. Hábitos escravizadores, que muitas vezes vai drenando a saúde daquela família, daquele lar, dos cônjuges. Hábitos, aquele jeitinho, às vezes nosso, chamado jeitinho brasileiro, que precisa também ser crucificado em Cristo Jesus, para que a vida de Cristo esteja muito latente naquele que conhece Ele de todo o coração. Então essa é uma verdade, essa é a primeira verdade em relação a essa parábola de Jesus, né? Não podemos evitar as chuvas e o que? Os ventos. Não podemos. Ela vai vir. E muitas vezes não pede licença. Hoje à tarde, meu filho machucou e teve que levar logo após o culto na Unimed. E lá na Unimed aproveitei para ligar para alguns irmãos lá do Rio Grande do Sul. Eu e a Ana Cláudia, nosso primeiro ministério foi no meio dos gaúchos, 6 anos trabalhando nos gaúchos, plantando igreja. Então nós temos muitos amigos lá, né? E assim, realmente, irmãos, a situação é um drama que eles estão vivendo, incrível. Eu pude conversar com algumas pessoas, dá para ver pela voz, né? A tragédia que se abateu no estado do Rio Grande do Sul. E lógico, como povo de Deus precisamos orar. Deus se revela em meio a isso também, levando salvação, transformação, consolo numa situação como essa. Mas é evidente, como é nítido a estabilidade né, hoje à tarde, assim, conversando especialmente com 2 pessoas, apesar de, né, passarem por um momento assim de membros da igreja, perderam tudo. Projeto social da igreja em alguns bairros, foi tudo levado. Uma das nossas igrejas
caiu, perdeu tudo, foi tudo embora. Uma das nossas igrejas batista, lá no Rio Grande do Sul. Mas você percebe a alegria deles, apesar de uma circunstância desfavorável. Você percebe que a espiritualidade, a fé, o emocional está no Senhor. Há sim uma tristeza de ver pessoas desesperadas, há uma tristeza por perder coisas materiais, mas não há uma histeria, né? Não há um jogar da toalha, não, mas há uma esperança, uma realidade de que sim, nós podemos nos reerguer dos escombros e acima de tudo, né, tornar mais e mais o nome precioso de Jesus Cristo conhecido, inclusive na nossa cidade, na nossa região. Então, não podemos evitar as chuvas e os ventos que assolam, muitas vezes lares, casamento, e assim por diante. E nós vamos perceber também, irmãos, atitudes possíveis quando as chuvas e ventos ameaçam a família, né? Muitas pessoas são ameaçadas por questões faladas aqui, e algumas pessoas tentam negar, né? Estão passando por crise, ok? Ouvem a palavra de Deus, mas não praticam, ok? E a tendência, quando não está firmado na rocha e sim na areia, é tentar negar, ou seja, não temos problemas, passam por situações complicadas, mas não reconhecem com humildade a necessidade de buscar no Senhor o refrigério e a resposta. Muitos estão passando por situações como essa de chuvas e ventos, tentam ignorar, deixa para lá, o tempo resolve. Não, o tempo não resolve. Alguns tentam racionalizar em relação a esses chuvas e ventos que assolam as famílias, né? Racionalizar, todo mundo tem problemas, sim, todo mundo passa por momentos adversos, inclusive dentro do casamento, na criação de filhos, mas o Deus que nós servimos é o Deus que norteia as nossas vidas para decisões sábias, para que a nossa família esteja estruturada no Senhor. Alguns tentam, diante de chuvas e ventos que ameaçam a família, transferir responsabilidades, né? Vão transferir, ou seja, para o cônjuge, para os familiares, para os sogros, para a escola, para a igreja, mas nunca estão a fim de assumir diante do Senhor e partir dali, Deus me ajuda a ser mais protagonista na mudança que o Senhor deseja fazer. Então, atitudes possíveis quando as chuvas e ventos ameaçam a família: negar, ignorar, racionalizar, transferir responsabilidade. Mas o que Deus espera de nós? Que a gente possa reconhecer e enfrentar as demandas, né, que muitas vezes se apresentam dentro do nosso casamento, em relação à orientação aos filhos, o que eles estão assistindo, né, o que eles estão aprendendo na escola, qual é o círculo de amizade deles. É reconhecer e enfrentar à luz das Escrituras, do Deus que nos chamou. Por isso que Jesus vai fazer essa comparação importante. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha lá, caiu a chuva. É interessante que, né, o mesmo sentido do versículo vai se repetir. Vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vai soprar os ventos. Mas essa casa que está alicerçada na rocha, ela consegue passar pela prova e continuar de pé. Por quê? Porque nas palavras de Jesus é uma casa, é um lar que está alicerçada na palavra do próprio Deus, que está alicerçada em ouvir e praticar o que Deus tanto tem nos falado. Então, duas grandes verdades que a gente vai ver. Primeiro, não podemos evitar as chuvas e os ventos, elas virão. Segundo, que a gente vai ver, podemos construir a casa, o nosso lar, o nosso casamento sobre a rocha. E é interessante, irmãos, né? Estudando um pouquinho esse texto aqui do Sermão do Monte, os comentaristas deixam bem claro que nessa parábola, né, de que a rocha aqui ela remete a Jesus Cristo, que no Novo Testamento ele é reconhecido
como a própria rocha, ok? Aliás, quando Pedro teve a possibilidade de dizer quem era a rocha, né? Porque tem uma determinada igreja histórica, né? Chamada da cristandade, diz assim que a primeira rocha era Pedro, né? Não, quando Pedro teve condição de dizer assim, quem é a rocha? Ele vai dizer assim, não, a rocha é Cristo. Então, a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia em 1 de Pedro 2,6, tá? 1 de Pedro 2,6. Então no versículo 24, quando você está abrindo em 1 de Pedro 2,6, Mateus aqui 7,24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é com um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E a ideia aqui da rocha ser o próprio Jesus, com ele como mensageiro e ele como a própria mensagem da verdade. Olha o que Pedro vai dizer aqui, fazendo uma alusão de Isaías 28,16. Ele faz uma citação aqui de Isaías 28,16. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então Pedro aqui no contexto de 1 de Pedro, a rocha é o Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai indicar isso em Romanos 9,33. Na boca do apóstolo Paulo, tanto em Romanos 9 como 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios capítulo 10, ele vai mostrar que a rocha é Jesus. Ele é digno da nossa confiança. Podemos descansar a nossa fé e a nossa lealdade nesse Jesus que tanto tem nos ensinado. E ele é um modelo para a família. Não é à toa que em Efésios capítulo 5, agora abra lá em Efésios capítulo 5, Jesus como nosso modelo, né, de família, ok? Porque famílias firmadas na palavra tem Jesus como esse modelo perfeito, né? Esse referencial para que a gente possa desenvolver famílias estáveis, vitrines para a nossa sociedade. Olha lá Jesus como modelo para a família. Efésios 5,25. Você vai perceber que tanto Efésios 5,25 como o versículo 22, como o capítulo 6,1 e o capítulo 6,4, a palavra no Senhor. Jesus aqui como modelo, ok? Quando ele fala para os maridos, olha, né? Uma família, um lar, uma casa firmadas na palavra, na rocha que é Jesus. O marido ele age dessa forma: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Olha lá, Jesus como referência, como também Cristo, que foi um amor sacrificial. Ele deu de si mesmo, né? Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. E Jesus ele dá de si mesmo em favor de cada um de nós. Esse é um tipo de amor, Jesus como modelo para um relacionamento dentro de uma casa. Isso é estar firmado na rocha. Aí ele vai lá no versículo 22, Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha Jesus aqui, ao Senhor como modelo, como ao Senhor. Evidentemente, nenhuma mulher vai ter dificuldade de submeter ao seu marido, a sujeitar ao seu marido, se ele amar a ela como Cristo amou a sua igreja, de uma forma sacrificial. Percebe a responsabilidade de ambos aqui? Ambos no Senhor, tendo ele como modelo, a rocha, Jesus como esse modelo. Capítulo 6 de Efésios, verso 1: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ou seja, quando os filhos, né, resolvem ter uma atitude positiva, uma atitude de glorificar o Senhor, obedecendo aos seus pais, eles estão fazendo isso para o Senhor. Cristo é esse modelo, inclusive no relacionamento entre pais e filhos. Versículo 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração de quem? Do Senhor. Percebe aqui Jesus, o Senhor como nosso modelo, como a rocha, como nossa baliza, para nós podermos, né, desenvolver famílias saudáveis,
para que outras, pessoas possam ver e encontrar em nossas famílias, não famílias perfeitas, mas famílias que estão caminhando com o Senhor, dia após dia. Então, queridos, nessa parábola, a gente vai ver isso, o sábio e o insensato. O sábio é aquele que ouve e pratica, é aquele que, o conhecimento desce para o coração, e do coração desce para as pernas, para as mãos, mudando o comportamento, hábitos, atitudes. O sensato não, o insensato é diferente, ele até ouve, mas não pratica. Por quê? Porque ele confia em si mesmo. Ele confia em si mesmo. Quem faz a cabeça dele não é a palavra do Senhor. Há outros conceitos, ideologias, há outros especialistas que ele prefere ouvir do que a próprio Deus falando por meio da sua palavra. Queridos, esse livro é riquíssimo. Esse Deus verdadeiro soprou a verdade do Senhor. Por isso que famílias saudáveis estão firmadas na palavra de Deus. Eu sempre gosto de dizer que esse livro é muito atual. Ele fala sobre finanças, ele fala sobre namoro, ele vai falar sobre relacionamento do casal, comunicação, criação de filhos. Gente, ele é riquíssimo, uma preciosidade inacreditável, testado e aprovado durante milênios. Por quê? Porque aquele que é verdadeiro soprou a sua verdade para qualquer área da nossa vida. Não é à toa que o tema desse ano é o quê? A suficiência das Escrituras para qualquer área do seu dia a dia. Busque na palavra do Senhor. Mas o insensato não faz assim, e por ele não fazer, ele constrói o quê? A sua casa, o seu lar, em areia movediça, em terreno condenado. Muitos fracassos em família são tragédias anunciadas, infelizmente. E Jesus, aqui nesse final do seu Sermão do Monte, ele chama a atenção nesse sentido. Sejam praticantes, sejam ouvintes da palavra do Senhor. E nessa noite eu quero encerrar, irmãos, citando a Stephen Keynes. Ele é um administrador de empresas, escreve em várias revistas, Ele se formou em Harvard, é uma mente brilhante nessa área de negócios. E ele escreveu um tempo atrás, ele escrevia mensalmente na revista Veja. Esse artigo dele tem acho que uns 15 anos, mas gerou um impacto. Eu não sei se ele é cristão, confesso, mas o que ele fala aqui sobre família, irmãos, sobre casamento, o dia que eu li isso na revista Veja, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é pura Bíblia, sabedoria bíblica. Olha o que ele vai dizer. Ele diz o seguinte: quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte: eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até os 80 anos de idade. Sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes do que você. Olha só, algo que ele escreveu para a esposa, tá? Sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo de minha vida, e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes que eu. É justamente por isso que prometo amar você para sempre e abrir mão desde já dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir para um melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Aí ele fala: um dia vocês terão filhos e ao colocá-los na cama dirão a mesma frase, que irão amá-los para sempre. Não conheço pais que pensam em trocar os filhos pelos filhos mais comportados do vizinho. Não conheço filho em sã consciência que aceite de início a separação dos pais e quando eles se separam não sonha com a reconciliação da família. Nem conheço filho que queira trocar os pais por outros melhores. Eles aprendem a conviver com os pais que têm,
Casamento, ele conclui, casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas e as rugas do dia a dia de forma construtiva, o que muitos casais não aprendem e alguns nem tentam aprender. Ou seja, né, alguns casais resolvem praticar aquilo que é uma casa alicerçada na rocha, outros nem tentam. E esse é o nosso desafio, irmãos, porque a família é a comunidade onde podemos celebrar as vitórias e celebrar os fracassos, mas com a ajuda de Deus sempre há novos começos, sempre há o melhor, quando homens e mulheres resolvem submeter a palavra do Senhor. Como diz Salmo 19:11, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardo no melhor lugar, aonde? No coração. Guardo a melhor coisa, o que? A tua palavra. Guardo com o melhor propósito. Qual o propósito? Não pecar contra ti, contra o Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Amém? A construir nossos lares nas Escrituras. Deus, obrigado mais uma vez. Obrigado por o Senhor tem realmente investido grandemente na nossa vida, na sua igreja, nas famílias aqui. Obrigado pelo ECC, que tem sido uma bênção, um instrumento de reconstrução de lares, de vidas. Obrigado por esse ministério tão abençoado a partir da nossa igreja e de outras envolvidas também. Ó Deus, que aquilo que aconteceu na semana passada possa haver uma continuidade, o interesse de cada casal, ó Deus, intencionalmente investir numa casa alicerçada na rocha, que eles sejam ouvintes e praticantes da tua palavra, para que eles também sejam construtores de lares saudáveis. Oramos assim, em nome de Jesus, amém.